Senhora presidente, senhoras e senhores senadores, também meus cumprimentos ao nosso colega senador Blairo Maggi e toda a sua família pelo nascimento do seu neto. Bom, vem a exame dessa comissão, projeto de lei 208/2012, do senador Blairo Maggi, cujos artigos 1º e 2º modificam a Lei 5.889, de 8 de junho de 1973, que estatui normas reguladoras do trabalho rural. O artigo 3º promove alterações da Lei número 10.101, de 19 de dezembro de 2000, que dispõe sobre a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa e dá outras providências. E o artigo 4º trata da cláusula de vigência. Em sua justificação, o autor do projeto alude que a finalidade da iniciativa é dar dinamismo ao setor primário para que mais oportunidades de empregos sejam criadas. Ele entende que a proposta é capaz de assegurar a melhoria da qualidade de vida do trabalhador rural e de sua família, bem como de possibilitar a plena regularização dos contratos de trabalho rural e a eliminação dos conflitos decorrentes da indiscriminada extensão da legislação trabalhista urbana ao contrato rural pela Constituinte de 1988. Em decorrência da aprovação do requerimento 1013 de 2012, de desapensamento de autoria do senador Antônio Carlos Valadares, os projetos de lei do Senado número 130 e 208 de 2012 voltaram a ter tramitação autônoma, com a aprovação dos requerimentos 1174 e 75 de 2013, de autoria do senador Wellington Dias. O projeto de lei do Senado 208 de 2012 será apreciado inicialmente por essa comissão, posteriormente pela CDH, CCJ e CAS. Não foram apresentadas emendas ao projeto. A análise, senhora presidente. Concordamos plenamente com os termos da minuta de parecer apresentada pelo senador Sérgio Souza, que infelizmente não foi apreciada por esse colegiado. Sua análise se mostrou percussiente, razão pela qual reapresentamos os seus argumentos. A alteração da legislação trabalhista rural se faz necessária em face à adequação das suas peculiaridades. A Constituição Federal estendeu todos os direitos trabalhistas urbanos ao trabalhador rural. Apesar da excelente intenção do constituinte originário, o trabalho no campo possui peculiaridades em relação ao trabalho urbano. Assim, é necessário um tratamento diferenciado, tendo em vista a melhor aplicação dos direitos dos trabalhadores rurais às especificidades do seu local de trabalho. E é com essa finalidade que o PLS, em análise, propõe a adequação dos direitos dos trabalhadores rurais. Primeiramente, a iniciativa prevê a modificação do artigo 5º da Lei número 5.889, de 1973, a duração de 8 horas diárias de trabalho. Do mesmo modo, no caso de jornada superior a 6 horas, o trabalhador deverá ter um descanso para a alimentação e repouso, de acordo com o uso de costumes do local da prestação do serviço, assim como deverá ser protegido das condições climáticas adversas que podem colocar a saúde do trabalhador em risco. As horas diárias, assim como o descanso proposto no CAPT, já existem, tanto na Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, quanto na Lei 5.889, de 1973. A grande modificação está na inclusão da expressão, assim como das condições climáticas, além da extensão da hora de descanso, que antes tinha como limite máximo 2 horas. De start, esse repouso poderá ser de no mínimo 1 hora e de no máximo 4 horas, constando do contrato individual de trabalho, quando exceder as 2 horas. Essa é uma importante modificação, uma vez que os trabalhadores rurais são mais expostos diariamente às condições climáticas. Assim, a previsão de um maior descanso tem por finalidade amenizar o desgaste devido à exposição ao calor ou ao frio excessivos, dependendo do local da prestação dos serviços. Da mesma forma, o artigo 5A traz a previsão de extensão da jornada diária de trabalho no caso de necessidade imperiosa, em face à força maior ou causas acidentais, tendo por finalidade a execução de serviços inadiáveis ou cuja execução possa acarretar prejuízos manifestos.
Apesar de já constar na CLT, a presente modificação vem estabelecer os conceitos de necessidade imperiosa e conclusão de serviços inadiáveis, acabando com a interpretação contrária da fiscalização, que entende que o artigo 61 da CLT não se estende ao trabalho no campo. Como dito anteriormente, o trabalho rural é realizado a céu aberto, exposto, portanto, às condições climáticas, que são incontroláveis pelas pessoas. A inexecução de um serviço inadiável, emergencial, pode acarretar a perda de uma safra inteira, ocasionando prejuízos incalculáveis. No que diz respeito ao artigo 6º-A, devemos incluir o parágrafo 1º à exceção prevista do parágrafo 2º do projeto, uma vez que o trabalhador tem o direito que o repouso semanal remunerado caia pelo menos em um domingo ao mês. Da mesma forma, a modificação do artigo 9º e seus parágrafos da Lei 5.889, de 1973, prevê a não integração à remuneração quando da cessão ou fornecimento de moradia e infraestrutura básica ao empregado, uma vez que condição essencial para o trabalho em razão da distância entre a execução deste e a residência do obreiro. A modificação se sujeita à desnecessidade de procedimento burocrático para a caracterização da condição essencial de prestação do serviço, visto que, quando a distância entre a prestação deste e a residência do trabalhador impossibilita o mesmo de voltar diariamente à sua casa, caracteriza por si só a não integração do benefício concedido pelo empregador ao obreiro, não sendo necessário conter em contrato escrito celebrado entre as partes, com testemunhas e notificação obrigatória ao respectivo Sindicato de Trabalhadores Rurais. Outra modificação do referido artigo é no que tange às horas in itinere, que é o tempo gasto da residência do obreiro ao local de prestação dos serviços. Elas são previstas no parágrafo 2º do artigo 58 da CLT e têm como regra em não cômputo das horas de deslocamento na jornada de trabalho. A exceção é a parte final do parágrafo 2º, que alude que, quando o local for de difícil acesso, ou não servido por transporte público e o empregador fornecer o transporte, as horas itinere serão computadas na jornada de trabalho. Assim, entendemos que o fornecimento de transporte é um serviço público, portanto, de responsabilidade do Estado. À luz do artigo 175 da Constituição Federal de 1988, é obrigação do poder público a prestação de serviços públicos, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão. Via de regra, a delegação de serviços públicos acontece quando há interesse tanto do poder público em desonerar-se do serviço, quanto do particular em explorar economicamente o serviço posto à disposição. A inexistência do interesse do particular não exime o poder público de prestar o serviço à população. Pelo contrário, ele o deverá prestar de forma direta. Diante disso, não incumbe ao empregador fornecer transporte aos empregados diante da omissão e da negligência do poder público em oferecer serviços essenciais de sua competência. Portanto, quando o empregador assume essa atitude louvável de oferecer transporte aos seus empregados, ele estará propiciando uma melhor comodidade e rapidez no trajeto até o serviço, além de diminuir o desgaste físico dos mesmos, respeitando, assim, o princípio da dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, constante no artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal. Em razão disso, devemos modificar o entendimento da legislação em vigor, a qual prevê a punição do empresário que fornece condução aos seus empregados, que, apesar de oferecer verdadeira comodidade e conforto aos mesmos, arcando com todos os custos de tal transporte, é punido com a obrigatoriedade de integrar o tempo de deslocamento à jornada de trabalho do empregado, além de, muitas vezes, ter que arcar com o pagamento de horas extras. Desculpa. O projeto ainda acrescenta o artigo 19A,
a Lei número 5.889 de 1973, trazendo a possibilidade de terceirização da atividade fim, desde que inexistente a subordinação e a pessoalidade, requisitos configuradores da relação de emprego em uma situação especialíssima, qual seja a atividade rural produtiva, dependa da utilização de maquinários e equipamentos de propriedades de terceiros. No mundo competitivo em que vivemos, a busca por novas tecnologias e novos mercados é essencial para a empresa se manter ativa na concorrência. Não há mais que se falar em terceirização apenas de atividade meio, diante de uma crise global em que as empresas buscam a redução de custos para otimizarem sua produção, sem ter que reduzir drasticamente sua folha de pagamento com empregados. A terceirização das atividades fim, nesta hipótese, permitirá o acesso do pequeno produtor rural à alta tecnologia. Podemos citar a terceirização de colheitadeiras de alto custo, assim como aviões que aplicam defensivos agrícolas. Esses equipamentos que deterioram com o desuso. A terceirização desse tipo de atividade aumentará a produção desses pequenos produtores, além de abrir mais um ramo de serviço para outras empresas. Em um país em que cerca de 80% dos produtores rurais são considerados pequenos ou médios, isso representaria um significativo aumento na produção. A terceirização não contrata gente, mas contrata serviços. Não se pode olvidar que a terceirização oferece diversas vantagens para a atividade econômica. A. Melhoria da qualidade do produto ou serviço vendido e também a produtividade. B. Transformação dos custos fixos em custos variáveis. C. Redução do preço final do produto ou serviço. D. Investimentos específicos em pesquisa de tecnologia para a criação de novos produtos. E. Diminuição do espaço físico ocupado da empresa, de pessoal e material, inclusive estocagem, com consequente decréscimo do número de acidentes de trabalho, etc. É importante salientar também que o vínculo trabalhista se verifica entre a prestadora de serviços e o empregado, e entre eles que existem todos os requisitos configuradores da relação trabalhista, sem os quais o vínculo não existiria. No que tange à empresa tomadora de serviços, ditos requisitos inexistem, posto que o empregado terceirizado é subordinado juridicamente à empresa prestadora de serviços com a qual celebrou contrato de trabalho em troca de uma contraprestação pecuniária, bem como todos os direitos trabalhistas que o instrumento normativo e a lei lhe conferem. A responsabilização subsidiária protege o trabalhador, porquanto lhe dará segurança jurídica quanto à percepção dos seus direitos trabalhistas, uma vez que possibilitará a execução da empresa tomadora do serviço, se frustrada a primeira execução contra a empresa prestadora de serviço. Parágrafo único do referido artigo em análise dispõe sobre a responsabilidade subsidiária do tomador de serviço, no qual se refere às obrigações trabalhistas nos moldes da súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho, TST. O PLC número 208, 2012, prevê, nesse aspecto, a recontratação do safrista antes do prazo de 6 meses previsto na CLT. Essa modificação tem por finalidade a não migração do trabalhador para outra fazenda ou outro estado, modificando o tratamento igualitário entre campo e cidade, em que, nessa última, a sazonalidade é exceção, enquanto que na primeira é a regra. Com efeito, entendemos não ser adequado o acréscimo do parágrafo único do artigo 4º da Lei 5.889,
de 1973. Ele prevê que, quando não colidir com interesses assegurados aos empregados rurais, o empregador rural devidamente inscrito nos órgãos próprios dos municípios, estados ou União, será considerado pessoa jurídica de direito privado para todas as finalidades legais. Temos que levar em conta que cerca de 80% dos produtores rurais são pessoa física e se beneficiam de sistemas de fomento ao produtor pessoa física, como no caso do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, PRONAF. O programa possui as mais baixas taxas de juro dos financiamentos rurais. O PRONAF concede crédito tanto para o custeio da safra ou atividade agroindustrial, assim como para o investimento em máquinas, equipamentos ou infraestrutura de produção e serviços agropecuários ou não agropecuários. Além disso, a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, alude que são considerados segurados especiais a pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, na condição de produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro, outorgados, comodatário ou arrendatários rurais que explore atividade agropecuária em área de até 4 modos fiscais, dentre outras hipóteses. Desse modo, a modificação pretendida pelo PLS impedirá o acesso dos agricultores familiares em programas de fomento à produção agrícola, assim como extinguindo a classe de segurados especiais do sistema previdenciário, ferindo o caráter solidário da Seguridade Social. Essa previsão do parágrafo único incluiria a maioria dos produtores rurais na classificação de microempresas ou empresas de pequeno porte, podendo ser optantes no Simples Nacional, o que os isentaria das contribuições sociais estabelecidas pela União, dentre eles a contribuição sindical patronal, na forma do parágrafo 3º do artigo 13 da Lei Complementar número 123 de 2006. A lei citada não restringe o alcance da expressão demais contribuições estabelecidas pela União. Assim, em uma interpretação extensiva, esse recolhimento não será obrigatório. Ademais, o Ministério do Trabalho e Emprego, em nota técnica, já se posicionou sobre a inexigibilidade do recolhimento da contribuição. Pelas mesmas razões, opinamos pela não aprovação da modificação referente ao inciso 1º do parágrafo 3º do artigo 3º da Lei 10.101 de 2000. Pelas mesmas razões, opinamos pela supressão do artigo 3º do PLS 208 de 2012, da redação proposta pelo inciso 1º do parágrafo 3º do artigo 2º da Lei 10.101 de 2000. Quanto à alteração proposta ainda no artigo 3º do PLS em exame, para o parágrafo 2º do artigo 3º da Lei nº 10.101, de 19 de dezembro de 2000, torna-se essencial sua supressão em razão do advento da Lei nº 12.832, de 20 de junho de 2013, que promoveu as alterações pleiteadas na proposição. Dessa forma, todo o conteúdo do mencionado artigo 3º do PLS 208 de 2012 deve ser suprimido sem prejuízo aos objetivos iniciais. Finalmente, para superar a contradição existente entre os dois parágrafos do artigo 6º-A, que a proposta pretende inserir na Lei nº 5.889, de 1973, suprimimos na redação do artigo 1º do projeto de lei do Senado 208, 2012, o parágrafo 1º do aludido artigo 6º-A, renumerando-se o parágrafo 2º, remanescente com parágrafo único. A alteração busca assegurar o direito do trabalhador ao repouso semanal remunerado, se dê pelo menos em um domingo de cada mês. O voto, senhor presidente. Diante dos postos,
optamos pela aprovação do PLS 2012 com as seguintes emendas. Desse a emenda do projeto de lei do Senado de 2008-2012, a seguinte redação: altera a lei número 5.889, de 8 de junho de 1973, que estatui normas reguladoras do trabalho rural. Outra emenda: suprima-se, na redação do artigo 1º do projeto de lei do Senado, número 208/2012, a inserção do parágrafo único do artigo 4º da Lei 5.889, de 8 de julho de 1973. Próxima emenda: suprima-se, na redação do artigo 1º do projeto de lei do Senado, número 208/2012, o parágrafo 1º do artigo 6º-A, que a proposta pretende inserir na Lei de 5.889 de 1973 e remunere-se o parágrafo 2º, remanescente como parágrafo único. A outra emenda, senhora presidente: suprima-se o artigo 3º do projeto de lei do Senado, número 208 de 2012, e renumere-se o artigo 4º para artigo 3º. Esse é o voto, senhora presidente. Muito obrigado. Foi extensivo, mas entendo que era necessário fazer essa leitura, pois esse projeto é, como todos, claro, todos são muito importantes, mas esse projeto é realmente muito importante para nós regularmos a relação entre trabalhador e empregador rural, para melhorarmos a produção agrícola no nosso país. Muito obrigado, senhor presidente. Eu quero cumprimentá-lo pelo detalhamento, e era necessário mesmo essa apresentação. Está em discussão, com a palavra o senador Blairo Maggi, senador Blairo, senador Paulo Rocha, para o senador Caiado, para discutir. Senador Blairo, em primeiro lugar, senador, pela ordem, senador Blairo, senador Paulo Rocha, senador Caiado, senador Dário Berger. Muito obrigado, presidente. Eu quero cumprimentar o relatório do senador Arcílio Gás, como dito, um relatório extenso, mas com consistência, né? Porque essa é uma matéria que nós discutimos muito e é muito reclamada pelos setores que trabalham na agricultura. O que acontece é que a legislação ela equipara o trabalhador rural com o trabalhador urbano. As condições são diferentes. Não dá para comparar duas coisas diferentes com a mesma regra. Então, ao propor esse projeto, e agora vindo com as modificações aqui colocadas, ele tenta, em determinados momentos, equiparar algumas coisas e, em outro momento, de separar algumas coisas que são necessárias, né? Como, por exemplo, aqui trouxe o relatório, as horas itineres. Uma fazenda que está a alguma distância das cidades, e acontece isso muito em Mato Grosso, meia hora de ônibus ou 40 minutos, coisa parecida, hoje o empregador tem que considerar as horas itineres. Mas ele não gostaria de fazer esse transporte, ele só faz porque o poder público ali não está. Se tivesse o poder público fazendo o transporte, ou uma concessão, alguém fazendo o transporte rodoviário, você dá o vale-transporte, a pessoa desce na porta da sua propriedade, a partir do momento em que ele adentra a propriedade, ele bate o cartão de ponto, passa a valer as horas dele. Então, são essas diferenças. Na cidade, a pessoa levanta 4 horas da manhã, pega 3 ônibus para chegar 8 horas no trabalho e não tem essa questão de horas itineres. Na agricultura tem. Então, é uma coisa que nós buscamos aqui adequar. Outra situação também que é nas horas de descanso, por exemplo. Nas horas de descanso, em determinados momentos na agricultura, não é em determinados momentos, nós nunca controlamos o tempo, né? Nós temos que acelerar o plantio, temos que acelerar a colheita e, em muitos momentos, as horas se vão no trabalho e você não fez absolutamente nada. Então, por convenção, sempre aqui, como pede a CLT, há a possibilidade de, no momento do descanso do almoço, você ampliar isso. O trabalhador fica descansando em condições, como diz aqui, climáticas arrumadas, ajeitadas, ele fica ali descansando e, após esse descanso, se houver as condições de trabalho, ele poderá exercer as horas que ele tem
como obrigação de contrato de fazer. Então, são arrumações que foram feitas aqui justamente para modernizar e, como disse, em determinados momentos você separa da coisa urbana e outro você faz a equiparação. Mas é importante deixar claro que a situação do campo ela é sempre muito diferente da situação das cidades, né? E, infelizmente, a nossa legislação hoje considera tudo da mesma forma, igual, e aí nós temos tratamento desigual e que traz muitos problemas, não só para o empregador, mas para o empregado também. Então, é uma coisa aqui que não é uma situação que venha a benefício de um só. E outro, esse é um projeto ainda que vai andar por várias comissões, né? E ela vai ser terminativa lá na CAIS, onde é a questão social mesmo será discutida, e lá nós teremos oportunidade, então, de debater e defender o relatório aqui do senador Assir Gurgás, que estará sendo, certamente, feito por um outro senador lá naquela comissão, e vamos aguardar, então, lá. Aqui, eu gostaria de pedir o voto dos colegas para que a gente pudesse aprovar a matéria. Obrigado. Com a palavra, o senador Paulo Rocha. Senhora presidenta, nobres pares, eu passei 5 mandatos na Câmara Federal, lá na Comissão do Trabalho, e me dediquei muito a essa questão, que eu venho da área sindical, a questão da relação capital e trabalho. A minha área, eu sou gráfico, venho da área urbana, mas me dediquei muito também a essa questão do trabalho, das questões do campo, uma vez que eu venho de um estado que tinha problemas sérios nesta relação do trabalho no campo. Eu, nesse debate lá, não embate, mas debate, estava do outro lado o senador, agora senador, então deputado da época, Ronaldo Caiado. E a gente fez um debate muito importante nessas relações do campo. E chegamos, inclusive, a um acordo, legislação mais dura sobre a questão do combate ao trabalho escravo. E é produto, ainda que já está na casa, um projeto de lei que tenta resolver um sombreamento, que tem razão o Ronaldo, o senador Ronaldo. Falo Ronaldo porque a gente já tem até uma relação, mas, embora os embates, mas uma relação até de amizade, de que era em relação ao trabalho escravo, que a gente não deu conta de buscar uma legislação do sombreamento entre o trabalho exaustivo e o trabalho degradante, né? Esse projeto que está aqui tenta resolver essa questão. Aqui debate exatamente sobre essa questão da jornada de trabalho, né? Se o interesse aqui, a sugestão ou concepção é buscar mais proteção e mais emprego no campo, ou essa coisa do trabalhador, eu não me contraponho. Tenho uma preocupação de que realmente não torne a passar de 8 horas para 10, 12 horas essa questão do trabalho exaustivo, etc. Por isso, tem que ver legislação capaz de proteger essa questão do exaustivo de processo. Mistura aqui, que eu acho que o senador Blário Maggi tem razão, essa questão da hora itinerante. Eu conheço muito bem também isso, principalmente também lá na nossa região, o senador Blário Maggi. Se confunde também com as grandes empresas de mineração, que também tem o mesmo problema. E aí já é uma disputa entre a subempreiteira e as grandes empresas de mineração, que é este problema que também, pela ausência de transporte público, né, tem essa questão. Mas o que eu queria levantar, e sem me contrapor e fugir do debate, eu queria levantar aqui 2 coisas. Primeiro, o item 5 e item 4 tratam-se da mesma matéria, do mesmo, diferente autor. O autor de um é o senador Blário Maggi, o autor de outro é o senador José Medeiros. Eu acho que trata exatamente da mesma coisa. Minha sugestão era a pensar, para fazer o debate único e resolver, para não ter, inclusive, cometer o erro de legislação contraditórias no mesmo tema. Depois,
Eu não sei se já houve debates maiores aqui com os setores. Senador Blário Maggi, eu sou daquela concepção que o Estado ele deve reger normas gerais de proteção às partes. No entanto, essas coisas específicas, eu deixaria, sou daquela visão do sindicalismo, que se resolve essas coisas entre o capital e o trabalho na relação de sindicato para sindicato, negociações específicas, essa coisa de safra ou de período, por exemplo, trabalhar na soja é diferente de trabalhar na laranja, diferente de trabalhar lá no norte, ou o apanhamento da castanha, enfim. Então, eu diria que uma legislação capaz de abranger, como generalidades, o país todo, eu tenho preocupações. Por isso, eu me permitiria aqui pedir vistas, mas também o apensamento das duas matérias, se for o caso. Eu queria, antes de passar a palavra ao senador Ronaldo Caiado, com a proposta, eu queria passar a palavra ao senador Caiado para discutir também. Obrigado. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, eu quero aplaudir a iniciativa do senador Bláiro Maggi e também o relato feito pelo nosso senador Arcílio Gás. O fato levantado pelo senador Paulo Rocha, eu acho que merece uma atenção especial nossa. Se nós estamos aqui dispostos, como disse ele, de não amanhã confundirmos os sinais entre problemas trabalhistas e aqueles em que os produtores rurais são rotulados dentro de um viés muito mais ideológico, que é tentando transformá-los em escravocratas, é fundamental que possamos fazer as modificações da legislação trabalhista. É fundamental, porque, como muito bem colocou aqui o senador Bláiro Maggi, é impossível nós queremos adequar uma realidade, tá certo? Que é o setor urbano, e transferi-la para o setor rural, ainda com exigências e penalizações maiores de um setor que sofre a influência de questões climáticas. Eu estou produzindo uma fábrica de parafuso, uma fábrica de automóvel, ela está produzindo dentro daquelas condições ali, da cobertura de um galpão, com hora de chegada, hora de saída. Ora, se nós não adequarmos isso ao setor, o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo um uso, tá certo, de uma legislação que ela não encaixa, ela é totalmente incongruente com a nossa realidade. Ela só faz criar cada vez mais impasses e cada vez mais levando a penalizações de milhares de produtores rurais, principalmente quando muitas vezes eles são listados que por questões trabalhistas, previamente dentro do Ministério do Trabalho, como uma lista negra de trabalho escravo, e aí excluindo 100% do crédito e muitas vezes não sendo dado a eles sequer a condição de defesa. A emenda constitucional que nós aprovamos e que foi muito bem alterada pelo Senado Federal e que foi fruto de um acordo na Câmara dos Deputados, em que fiz com o senador Paulo Rocha, e que, infelizmente, em plenário ela não foi cumprida, é exatamente aquilo que exige que seja transitado em julgado. Ou seja, hoje, a pessoa, o produtor rural, ele é julgado, tá certo?, de uma maneira inquisitiva. Ele não tem direito à defesa. Simplesmente chega lá um batalhão do Ministério do Trabalho, ou da Receita, ou da Polícia Federal, e simplesmente definem que aquele cidadão já está punido, já está julgado e já está condenado. Lhe é retirado todas as prerrogativas que a Constituição garante a todo cidadão. Seja ele o maior traficante de drogas, o maior assassino, a maior barbaridade que tenha apresentado, todos eles só podem ser condenados depois do transitado em julgado. Essa situação, ela foi para um campo ideológico. O que o senador Bláiro Maggi e o senador Assis trazem como sugestão é nós exatamente
trazermos essa realidade para o campo, descrevermos aquilo que é a capacidade do cidadão poder incluir no seu dia a dia, que é a rotina de como as coisas acontecem no setor rural e que possa ser competitivo como outros países estão aplicando hoje em dia. Para se ter uma ideia, presidente, hoje no Brasil nós temos 3 milhões de ações trabalhistas por ano. 3 milhões de ações trabalhistas por ano. Os Estados Unidos têm 200 mil. O Japão tem menos de 100 mil. Então, essa situação toda, ela vai criando um passivo em que amanhã o cidadão não sabe o que ele tem da propriedade dele. Porque são multas estratosféricas, são julgamentos preconcebidos. Então, ou nós vamos ter a coragem de enfrentarmos esse debate e termos uma consequência prática entre aquilo que é possível e como funciona o setor, ou senão nós vamos estar cada vez mais proliferando a discórdia, o dissenso e a falta de capacidade do setor rural em absorver todas essas exigências e ser competitivo internacionalmente. Essa é a ponderação que faço. Se for mantida a vista do nobre senador Paulo Rocha, quero pedir vistas conjuntas e quero dizer que apoio, aplaudo e acredito que nós, como senadores, temos a responsabilidade de avançarmos na legislação trabalhista para tirarmos o setor rural desse gargalo que vem o impedindo de ser ainda mais competitivo e cada vez mais dar oportunidade de melhoria tanto ao trabalhador quanto ao cidadão que vai consumir o produto com a produtividade maior e um preço menor. Muito obrigado, presidente, pelo tempo que me foi concedido. Parabenizo e apoio o projeto e o parecer do senador Assir Gurgás. Senador Dário Berger. Bem, presidente, vou procurar ser bem objetivo, mas eu quero parabenizar também o senador Assir Gurgás, relator de inúmeros projetos importantes aqui no Senado Federal, dentre os quais esse, Assir. E quero enaltecer muito a iniciativa do senador Blairo Maggi. O projeto me parece oportuno, criativo, inteligente, inovador, moderno, ousado, inclusive, né? E, sobretudo, corajoso. Diga-se de passagem, características próprias mesmo do senador Blairo Maggi, né? Um homem bem-sucedido, que traz um relevo todo especial à nossa comissão e ao Senado Federal. Além disso, eu acho que é muito importante nós atualizarmos a relação de trabalho, não só no campo. Há quanto tempo que nós estamos ouvindo que o Brasil precisa de reformas estruturais? Desde que eu era menino, meu pai, quando eu resolvi entrar na vida pública, ele disse, meu filho, não vai, porque o grande problema do Brasil é o setor público. E eu, aqui no Senado, me convenço cada vez mais de que ele tinha razão há 30 anos atrás. Porque ele consome muito recurso, ele é incapaz, ele é improdutivo, ele é ineficiente, ele é burocrático e, o que é pior, as instituições, quanto mais o tempo passa, senador Caiado, me parece que, ao invés de nós reduzirmos os conflitos, nós estamos aumentando os conflitos e cada vez está mais difícil de a gente avançar. Isso torna o país cada vez mais menos competitivo, não só no mercado interno, mas, sobretudo, no mercado internacional, onde, efetivamente, nós estamos vivendo a consolidação da globalização dos negócios. E o Brasil precisa se modernizar para enfrentar esses desafios, coisas que não estão acontecendo no momento. Bem, o tempo passa e a vida se renova cada dia. A maior prova disso é com o nascimento agora do neto do senador Blairo Maggi, o Davi, que possivelmente vai ser no futuro uma grande liderança política também, né?
Mas, senador, assim como a vida se renova, surgem também novos conceitos, novas lideranças e conceitos que até anos atrás eram consolidados na nossa consciência, hoje já não são mais importantes e vigentes de tal forma que possa atender às nossas necessidades. Então, nós precisamos renovar os conceitos. E aqui, na verdade, é uma renovação de conceito. E me chamou muita atenção esse viés muito mais social que eu quero destacar no projeto do senador Blairo Maggi. Partindo de um empresário, um grande empresário consagrado, nós temos só que louvar numa demonstração que a sua atitude não é uma atitude só econômica. O empresário não pensa só no lucro, no dinheiro fácil, na produtividade, ele pensa também nas pessoas. Porque as empresas, elas são muito importantes, porque são elas as geradoras de riqueza, de emprego e de renda. Mas as pessoas são mais importantes que as empresas, porque sem as pessoas não existe efetivamente empresa. Portanto, inclusive, senadora Ana Amélia, a questão da participação no lucro, eu que sou um administrador de empresas e sou da iniciativa privada também, eu defendo isso desde a época dos bancos escolares, como consolidação das empresas, da iniciativa privada, dos nossos negócios. Porque se você dividir com seus colaboradores os resultados conquistados durante a sua atividade, a consolidação das empresas, elas são nítidas, elas são objetivas, elas são impressionantes. E a diferença entre uma empresa que adota esse princípio, ela é muito mais ampla, se consolida muito mais, os resultados são mais expressivos, e eu realmente quero dizer que esse projeto me trouxe um brilho todo especial aqui aos meus olhos, na minha consciência. Por isso eu quero terminar, porque eu sei que a presidente já está meio ansiosa ali. Que tem mais duas matérias para serem apreciadas. E Vossas Excelências sabem que ela tem um viés assim democrático, liberal com relação a isso, mas eu não poderia, e eu peço licença para Vossa Excelência, eu não poderia, num projeto dessa envergadura, que tem um aspecto reformista e inovador, trazer aqui a minha mensagem de apoio e dizendo que conta com o meu voto e que a matéria merece prosperar. E eu sou titular da Comissão de Direitos Humanos e também da CAIS, onde o projeto vai passar. E quero dizer para Vossa Excelência, senador Barbosa, serei um defensor firme na defesa e na aprovação desse projeto. Obrigada, senador. Com a palavra o relator e depois o autor. Para comentar, nós temos ainda o item 5 e o item 6 foi retirado de pauta pelo relator, senador Flecha Ribeiro. Então, para a gente concluir, e na próxima semana, como é que se diz, esgotaríamos toda a nossa pauta. O relator, senador Assir Gurgax. Obrigado, senhor presidente. Para cumprimentar todos os comentários feitos aqui. Não é para menos que essa comissão tem todo um trabalho especial e o debate proferido nessa manhã pelos membros dessa comissão mostra a importância que tem todos os membros pela importância do debate feito. E eu faço um apelo ao senador Paulo Rocha para que a gente possa deixar esse projeto seguir, pois nós teremos outras comissões para fazer o debate mais detalhado. Então, eu faço um apelo ao senador Paulo Rocha, no sentido de avançarmos, pois esse projeto é da maior importância para a agricultura, colocando sempre que nós estamos colocando aqui como prioridade a proteção do trabalhador. Isso é importante que fique bem claro, senador Paulo Rocha, que não está aqui tendo prioridade as empresas e os fazendeiros, diretamente falando. Nós estamos dando prioridade ao trabalhador rural, prioridade para que ele esteja toda a proteção
não só da CLT, mas das demais leis que protegem o trabalhador. É importante que isso fique bem claro para que a gente possa ter certeza de que não há nenhuma intenção em criar dificuldades ao trabalhador. Muito pelo contrário, é protegendo o trabalhador que nós estamos proferindo esse relatório, muito bem colocado aqui pelo autor desse projeto. Então, faço esse apelo ao nobre colega, sempre parceiro, Paulo Rocha, para que a gente possa deixar esse projeto seguir dessa comissão e que o debate continue nas outras comissões. Eu entendo que é importante nós avançarmos pelo menos uma etapa com esse projeto. Por isso, presidente, é importante nós debatermos isso, porque a gente, um projeto dessa importância não pode ficar parado. Ele precisa seguir. Nós estamos no final do ano, é a penúltima sessão desta comissão, desse ano, então nós poderíamos concluir hoje com o avanço desse projeto. Então, é esse o apelo que eu faço ao nobre colega Paulo Rocha, e cumprimentando todos os senadores que fizeram aqui comentários importantíssimos, de alto nível, da importância que é o projeto e da importância que é a agricultura para o nosso país. Obrigado, senador Blairo Maggi. Obrigado, senador Blairo, antes do presidente. Senhor, depois já passo para o senhor. Só para agradecer aqui também os comentários do senador Dário Berg, também do senador Caiado, e esclarecer que essa questão, por exemplo, de participação de lucros, aqui muito bem colocado pelo senador Dário Berg, de que as empresas que adotam esse sistema, elas têm um futuro brilhante. E eu sou testemunha disso. Ainda empiricamente, sem ter estudado, sem conhecer, meu pai, quando começou a vida dele, ele sempre adotou esse sistema, ainda que sem conhecimento, empiricamente, sempre dando participação de resultados para aqueles com quem ele trabalhava. E isso é uma regra dentro da minha empresa hoje, do Grupo Amage, como nós chamamos, que tem várias atividades, mas é uma empresa ligada 100% no agro. Todos os nossos funcionários, todos eles, desde a fazenda, do cara que cuida do pátio, passando pelo escritório, quem serve o café, do mais alto executivo, todos eles têm uma participação nos resultados da empresa. Se ganharmos muito dinheiro, mais dinheiro eles ganharão no final do ano. Se ganhamos menos ganharão. Mas sempre eles têm uma participação. E, senador Dário Berg, o bacana de você participar de uma empresa assim é porque as pessoas não falam que aquilo é do Blairo, aquilo é não sei o que. Não, isso é nosso. Esse é o conceito da divisão do lucro. Poxa, deu lucro, divide. Claro, as pessoas ficam preocupadas, mas vou ter que dividir 20%. Não, cada um vai dividir o que pode. O que está acordado, parte dos salários são fixos, parte dos salários são variáveis, conforme a questão da produção. Então, o senador Dário Berg tem toda a razão. As empresas que usam essa metodologia, elas têm um futuro brilhante, sempre vão para frente, porque é todo mundo empurrando na mesma direção, todo mundo com vento a favor, não tem ninguém contra. Então, é um dos aspectos que está aqui dentro, fora os outros que tem, mas, como disse aqui o senador, assim, aqui não se trata de só proteger a empresa, se trata de arrumar e diminuir, como disse o senador Caiado, as brigas e as questões trabalhistas que aí tem, mas está protegendo muito mais aqui o trabalhador também do que qualquer outra coisa. Muito obrigado. Eu quero lembrar os senadores que esta matéria ainda vai ser submetida a mais 3 comissões. A CDH, a CCJ e, em caráter determinativo, a CAS, a Comissão de Assuntos Sociais. Senador Paulo Rocha, antes de o senhor ponderar, eu tenho acompanhado com atenção o debate da questão de terceirização. O senador Paulo Paim está liderando isso. E eu tenho indagado a ele de uma questão em que o sindicalismo, e Vossa Excelência é dos sindicatos, a prevalência da lei sobre o negociado. No seu ponto de vista, foi o inverso. Quando Vossa Excelência não propôs que não se tivesse essa definição sobre o benefício do transporte, por exemplo, se foi o que eu entendi bem, que isso fique para a negociação entre os trabalhadores, o sindicato e os empregadores. Então, isso parece que diferencia daquela pregação que vem sendo defendida que o negociado não prevalece ao legislado.
Então, é nisso que eu queria entender sobre esse aspecto que Vossa Excelência emitiu o juízo, preferindo que não se botasse na lei tanta, digamos, definição clara de responsabilidades, para que isso fique sobre a responsabilidade da negociação entre as partes. Para ser claro, eu defendo uma visão de que o Estado brasileiro promova, através da Constituição ou leis, que proteja todo e qualquer setor e os trabalhadores nesse sentido. As especificidades, as relações específicas de capital e trabalho, eu acho que é produto das negociações coletivas, das negociações, entendeu? A intervenção do Estado, por exemplo, a CLT, até vírgulas ali, setores têm que cumprir ali. Eu acho que essa coisa fica mais forte, a relação negociada entre as partes. Eu concordo com Vossa Excelência. Então, nesse aspecto do negociado sobre o legislado, então, eu concordo, né? Porque... Então, eu queria propor aqui um acordo. Sim. Que é o seguinte. Primeiro, como vai para a CAIS, a gente tem oportunidade lá, eu sou da CAIS, de aprofundar mais, que acho que é o local adequado também lá, nessa questão da discussão que eu levantei aqui, que o próprio senador Caiado levantou. Eu queria dizer ao senador Blairo Maggi que o meu pedido de vista, até meu voto contrário inicialmente, eu sei da visão da visão que ele tem, inclusive da função social das empresas, etc. Inclusive, tenho informação que os trabalhadores de lá da região têm o maior orgulho em trabalhar nas suas empresas, isso exatamente por causa dessa relação construída com a visão dele. Então, não é nada contra, mas é mais uma preocupação de ajustes nessa questão. Então, eu concordo em votar aqui, que a senhora registre inicialmente o meu voto contrário, para mim ficar na condição de discutir lá melhor com o setor que naturalmente vai debater este assunto lá, para a gente buscar se tiver algum ajuste nesse sentido. Então, eu queria que a senhora registrasse o meu voto contrário, para que a gente deixe aprofundar Perfeito. Na CAIS. Eu e queria deixar a sugestão, para que já a gente, que é a minha mesma posição em relação ao outro... Ao item 4. Ao item 4 também, que trata-se do item 5, que trata-se também da mesma coisa, que é de autoria do senador Medeiros. Eu acho que é prudente ou é mais eficaz a gente produzir uma legislação juntando os dois. Eu agradeço muito a colaboração legislativa para apressar o encaminhamento dessa matéria tão relevante, pela colaboração solidária do senador Paulo Rocha ao acolher a sugestão do relator, senador Assírio Gurgás, de não fazer a questão do pedido de vista. Eu agradeço, senhor presidente, agradeço ao senhor Paulo Rocha e parabenizo pela sua posição. Ação política, muito colaborativa, por sinal. E colaborando com todos nós aqui nessa comissão. Então, obrigado. Não havendo mais queira discutir em votação, já está esclarecido. As senhoras e os senadores que concordam permanecem como se encontra, com o voto contrário do senador Paulo Rocha. Aprovado, então, o relatório do senador Assírio Gurgás, que passa a constituir o parecer da CRA pela aprovação da matéria nos termos da emenda 1 a 4. A matéria será apreciada pela Comissão de Direitos Humanos, CCJ, e, posteriormente, em caráter terminativo pela Comissão